Vamos lá, nono ano, voltando então para a parte 2. Vamos falar agora da cabanagem, Sabinada e alguns outros conflitos que foram acontecendo. Então a cabanagem foi de 1835 a 1836. Foi na província do Grão-Pará. Estourou em Belém, só que a província do Grão-Pará correspondia aonde hoje são os estados do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia. Mas foi em Belém que estourou todo esse conflito, ok? Rebelião tinha como objetivo a independência do local. Que local? Toda a província do Grão-Pará, ok? Quais foram as causas? As disputas políticas e territoriais motivadas pelas elites do Grão-Pará. Essas elites provinciais queriam tomar as decisões político-administrativas da província. Descaso do governo regencial para com os habitantes do Grão-Pará. Os cabanos, por sua parte, queriam melhores condições de vida e trabalho, ok? O que nós temos aí de resultado? Mais de 30 mil mortos. Então a província do Grão-Pará estourou a revolta, a cabanagem, que na época pegava os estados do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia, ou seja, uma revolta toda do norte do Brasil. E eles insatisfeitos, tanto a parte da elite como a parte dos trabalhadores, insatisfeitos com várias questões. A parte das elites, de falta de autonomia perante o governo centralizado, e a parte dos trabalhadores, de mais respeito, mais dignidade no salário e coisas do tipo, ok? Então, no caso, a cabanagem foi uma revolta na província do Grão-Pará, que corresponde, na época, correspondia aos estados do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia. Esses estados ainda não eram formados como unidades federativas, foram, ao longo do tempo, se tornando unidades federativas do Brasil, ok? Na época, pertenciam à província do Grão-Pará. E aí, estourou, toda essa rebelião, pedindo a independência da região. Os trabalhadores querendo melhores condições de trabalho e as elites querendo mais participação, querendo, na verdade, mais autonomia, e as ideias iluministas também eram muito fortes. É interessante destacar, pessoal, que, durante todo esse período do século XIX, vários movimentos separatistas aconteciam no Brasil, ok? Isso desde Dom João VI aqui no Brasil. Nós temos a Revolução Pernambucana em 1817, a Confederação do Equador em 1824, ok? As próprias guerras pela independência, na época da independência, 1822, 1823, Dom Pedro não contou com muito apoio do Nordeste do Brasil. O Nordeste do Brasil ficou mais favorável às cortes portuguesas do que a Dom Pedro I. E todos esses resquícios dessa época ainda eram muito fortes e, de uma certa forma, influenciaram na cabanagem também, ok? Sabinada aconteceu em 1837, em Salvador, na Bahia. O nome do movimento se deve a seu líder, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, republicano, médico, jornalista e revolucionário federalista. O que significa revolucionário federalista? Significa que ele era um liberal, que ele tinha ideias liberais, ok? Então, nessa época, os conflitos entre liberais e conservadores já eram muito fortes. Os conservadores, eles defendiam total autonomia concentrada somente no governo centralizado, ou seja, nas mãos do futuro imperador Dom Pedro II e, nesse momento, nos regentes. Já os liberais defendiam a total liberdade, a total autonomia das províncias, ou seja, dos estados, e menos poder do governo no Rio de Janeiro, ou seja, nesse período dos regentes e futuramente de Dom Pedro II. Então, os liberais eram mais a favor do quê? De mais autonomia para as províncias, e os conservadores de uma total concentração de poder nas mãos do futuro imperador, de Dom Pedro II, mas nesse momento, período regencial, dos regentes à frente, ok? Quais foram as causas que levaram a Sabinada? Foram a insatisfação diante da falta de autonomia política e administrativa da província, pois aos olhos dos revoltosos o governo regencial era ilegítimo. O recrutamento obrigatório imposto aos baianos em função da Guerra dos Farrapos, ou seja, alguns baianos foram obrigados a ir lutar na Guerra dos Farrapos logo no início, entre 1835 a 1836. Isso gerou uma certa revolta.
E, no caso deles, a intenção desses revoltosos era apenas de constituir um movimento até Dom Pedro II para alcançar a maioridade e tirar os regentes, ok? Portanto, sua insatisfação era completamente com o governo regencial, ou seja, com aqueles que estavam à frente de Dom Pedro II, ou seja, governando no lugar de Dom Pedro II. A revolta foi duramente reprimida e deixou um saldo de aproximadamente 2.000 mortes e 3.000 prisões, ok? Balaiada e a revolta praieira. A balaiada foi no Maranhão. E por que aconteceu a balaiada de 1838 a 1841? Ou seja, no final do período regencial e no início do segundo reinado. Então, no caso, no Maranhão, São Luís ali principalmente, ocorreu por causa da pobreza da população da província maranhense, bem como sua insatisfação diante dos desmandos políticos dos grandes fazendeiros da região, ok? Então nós temos aí uma situação parecida com a cabanagem. Como? Porque a situação, né, da população mais pobre, miserável, e eles querendo melhorias, e os grandes fazendeiros querendo, né, desmandando, querendo ali cada vez mais poder na região, até que estourou a balaiada, ok? Que foi um conflito aí de classes, mas muito mais ficou naquele momento, né, ganhou muito mais força os interesses das elites do que dos próprios trabalhadores. Gerou aí, aproximadamente, com análise de alguns documentos da época, cerca de 12.000 mortos, ok? Aproximadamente. Não são dados certos, mas é uma estimativa. Revolta praieira em Pernambuco, uma revolta liberal, e a última revolta durante o segundo reinado provinciano, ou seja, das províncias, que hoje são os estados. Aconteceu em 1848 e se esticou até o início de 1849, mas foi mais forte em 1848, ok? Temos aí a figura do Antônio Pinto Chichorro da Gama, um liberal, que foi destituído quando foi trocado, né, o ministério, que era o ministério liberal que estava governando, sendo colocado um ministério conservador. Aí, conflitos entre liberais e conservadores. E o que estava acontecendo? Essa revolta praieira tem esse nome por causa da rua que aconteceu toda a manifestação, toda a organização dessa revolta. Então, no caso, esse Antônio Chichorro, ele era a favor, ele era um liberal, e a favor desses praieiros, esses que pediam mais liberdade para Pernambuco. Na verdade, Pernambuco já vem, né, de um grande contexto aí de conflitos, de manifestações, de contestações. Temos diversas rebeliões que aconteceram em Pernambuco. A de 1817, 1824, agora a praieira, ok? Então, no caso, esse governador da província, o Chichorro, ele era a favor desses liberais. Então ele foi destituído, foi colocado ali, substituído pelo Marquês de Olinda, o Pedro de Araújo Lima, ok? E a revolta estourou por causa disso, porque foi tirado o Chichorro e foi colocado o Marquês de Olinda conservador. Se ele era conservador, ele defendia o quê? Cada vez mais poder nas mãos do governo centralizado, ou seja, de Dom Pedro II, e repressão total, no caso dos liberais, de mais autonomia para as províncias. Então, o liberal queria o quê? Que as províncias tivessem liberdade de decidir o que eles fizessem, ter suas próprias leis, e o conservador era a favor que tudo seguisse totalmente igual ao Rio de Janeiro, ou seja, a Dom Pedro II, imperador do Brasil, que governava de lá, ok? Representou o choque político entre liberais e conservadores. Então, a marca principal da revolta praieira é um conflito entre liberais e conservadores, que nós vamos falar bastante dos liberais e conservadores como os primeiros partidos políticos do Brasil, né, que foram formados durante o segundo reinado, ainda no período regencial e ganhando cada vez mais força durante o segundo reinado, ou seja, de 1840 a 1889. Considerada, como eu disse, a última revolta do período imperial, certo? Agora, pessoal, vamos falar aí, né, de outras coisas muito importantes durante o século XIX, principalmente durante o segundo reinado, como os movimentos abolicionistas, ok? Então, nós temos o quê? Ainda nós temos uma última revoltas liberais também que aconteceram entre São Paulo e Minas Gerais,
tá? Estourando revoltas, pedindo cada vez mais autonomia das províncias. Essas revoltas foram em 1842. Pessoal, qual era o maior ciclo econômico do Brasil nesse período? Era a cafeicultura. A cafeicultura começou a crescer no Brasil de 1848 para frente, indo durante todo meio ao final do século XIX, indo até 1930, já período do Brasil republicano, ok? Então, nessa época, o ciclo econômico predominante era a cafeicultura, onde? Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no norte do Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul. Então, ali, né, esses locais eram locais de grandes atividades cafeicultoras, também por causa do solo de terra roxa, totalmente propício para a cafeicultura, certo? Lembrando que foi o café que puxou os primeiros passos para a industrialização do Brasil, certo? Nós vamos continuar falando nas próximas aulas. Agora vamos ver os movimentos abolicionistas. O que significa isso? São os movimentos contra a escravidão. Nós já vimos isso quando falamos sobre a independência, pós-independência dos Estados Unidos e a Guerra de Secessão. Então, movimentos abolicionistas foram movimentos contra a escravidão. Começaram na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra estava se industrializando e era mais interessante para os britânicos terem pessoas trabalhando, comprando seus produtos, do que terem escravos que não consumiam, ok? Então o abolicionismo vem daí. Começa a surgir, ganhar força na Inglaterra, América do Norte, Brasil, em outros locais, ok? Que mantinham a escravidão africana e afrodescendente. Então, as leis abolicionistas. Nós temos o fim do tráfico negreiro, Lei de Eusébio de Queiroz, 1850. Foi proibido ir até a costa da África, locais da África, pegar, né, trazer africanos para serem escravos aqui no Brasil. Então, fim do tráfico negreiro, 1850. Lei do Ventre Livre, 1871, 1872. Alguns documentos colocam 1872, só que é mais aceito 1871. A partir dessa data, filhos de escravas eram nascidos livres, porém ficavam sob a custódia, ficavam sob domínio do senhor até os 18, alguns até os 21 anos de idade. Ok? Mas a lei do ventre livre significa que filhos de escravos, nascidos a partir dessa data, eram considerados livres. Lei dos Sexagenários, 1885. Foi a lei que deu liberdade para todos os escravos com mais de 60 anos. Caiu como uma piada, por quê? Muitos não resistiam aos maus tratos e nem chegavam aos 60 anos. Mas a lei dos Sexagenários foi a lei que deu liberdade aos escravos com mais de 60 anos. E a abolição da escravatura assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Ela estava como regente do Brasil, Dom Pedro estava na Europa, Dom Pedro II se tratando problemas de saúde, e ela assina a Lei Áurea, ou seja, ela acaba com a escravidão. Porém, os movimentos eram muito fortes, tanto os movimentos escravocratas, né, os movimentos contra a escravidão, os movimentos abolicionistas, como também os quilombos tinham muita força. Então, se a princesa Isabel não abolisse a escravidão naquele momento, lembrando que ela estava tendo uma grande pressão por parte da Inglaterra já há algum tempo, eles iam ficar livres praticamente sozinhos. Nesse período, 1888, os escravos do Nordeste já eram livres, ok? Então, a escravidão no Nordeste já praticamente não existia. E muitos dos escravos, depois de 1850, passaram a ser vendidos para o Sudeste, São Paulo e Rio, porque a economia lá da cana-de-açúcar deu uma caída e o café era forte aqui. Então, muitos vieram para cá. Ou seja, teve uma escravidão interna. E aqueles que nasciam, né? Antes de 1871, por causa da lei do ventre livre. Ok, pessoal? Então, aí foi acontecendo tudo isso. E lembrando que a monarquia Dom Pedro II perdeu total apoio dos fazendeiros, dos cafeicultores, depois da abolição da escravatura, e o movimento republicano ficou extremamente forte depois disso, que já era forte por causa da Guerra do Paraguai, que o exército saiu insatisfeito, e também as ideias positivistas que já eram fortes aqui, ok? Então a abolição da escravatura foi a gota d'água para esses fazendeiros, para esses cafeicultores, irem ficar a favor dos republicanos. E a proclamação da República depois de 1 ano e meio, em novembro de 1889. Ok? E eu deixo para vocês os exercícios da página 153 e 159. Certo? Até a próxima aula no ano. Grande abraço.